Ninguém vai te tratar tão bem quanto o homem quando quer te comer. E ninguém vai ser tão feliz quanto a mulher que só quer dar. Quantas frases, né, edificantes, quanta coisa, quanta lição bonita que a internet nos traz, especialmente vídeos vindos justamente, né, do público feminino. É claro que existem milhares e milhares de vídeos com também lições incríveis e maravilhosas do público masculino. Mas é impressionante o quanto que nós podemos, nesses pequenos vídeos, nesses pequenos exemplos, extrair tanto, né? Do que alguns poderiam chamar de topo de funil, e eu, na verdade, chamo de a verdade escancarada, tá? Muito melhor do que falar topo de funil ou coisa assim, como se houvesse algum tipo de mensagem menor vinda daquilo, sendo que, na verdade, é justamente nesses exemplos que a gente consegue extrair muito bem verdades por meio desses memes todos, né? Que principalmente o público feminino adora transmitir. Lembra que eu falo pra vocês, a natureza do feminino tá ligada muito à autoimagem e não tem nada mais imagem hoje, né? Mais valoroso do ponto de vista social do que a internet, as redes sociais, principalmente cada perfil delas, tá certo? Mas primeiro, antes de eu começar a fazer essa análise aqui da verdade escancarada, e não topo de funil, verdade escancarada, eu quero passar para vocês a mensagem do patrocinador de hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês o trabalho de excelência aí do professor Léo Ramos. Ele dá aulas de inglês, tem um canal aqui no YouTube, então a primeira coisa, já vai lá, inscreva-se no canal dele, já dá esse apoio para as iniciativas aqui do nosso canal e também para o trabalho do Léo, tá? E ele tem um recado muito importante agora. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Leonardo Ramos e eu sou professor de inglês. Eu desenvolvi uma metodologia para que os meus alunos pudessem aprender inglês de uma maneira descomplicada e intuitiva. O meu curso dura 2 anos, mas eu já consegui a proeza de fazer 2 alunos falar inglês em somente 9 meses. Eu ofereço suporte total por WhatsApp para tirar dúvidas e também através de lives pelo YouTube. As minhas aulas são feitas em duplas, 4 vezes por semana. Se você tiver interessado, é só falar comigo por WhatsApp e me seguir nas redes sociais. Abraço. Então, como vocês puderam ver aí pelo recado do próprio Léo, ele tem uma metodologia muito eficiente, tá? Então não é apenas um curso que você vai ter uma identificação, mas ele tem excelência no trabalho, tá? Então vai lá, se você tem interesse em aprender um idioma como o inglês, um idioma tão importante, tão crucial, como eu falei para o desenvolvimento, clica aí no link da descrição, tem também no comentário fixado, tá? E eu sempre coloco todos os canais que patrocinaram aqui, está lá também na minha aba, tá? Tem uma aba de canais em destaque ali no meu perfil. Você também pode visitar este e outros patrocinadores aqui do canal, tá certo? Bora pro vídeo. Voltamos então. Vamos ver o vídeo novamente, dessa vez na íntegra, e aí eu faço as minhas considerações com vocês. Vai te tratar tão bem quanto o homem quando quer te comer. E ninguém vai ser tão feliz quanto a mulher que só quer dar. Vocês têm que normalizar a mulher que só quer dar. Gente, às vezes a mulher só tá com vontade de dar. Só homem pode comer sem... só porque tem vontade? Por favor, normalizem. Normalizem a mulher que só quer dar. Merda. Ninguém vai. E aí, vocês acham que não existe essa normalização? A coisa mais curiosa que vocês têm que fazer a relação é a seguinte. Uma vez, tá? Eu passei a analisar, uma vez na minha vida, né? Eu passei a analisar uma questão que era a seguinte. Até que ponto existe de diferença entre o masculino e o feminino em aspectos como esses citados aí? Porque eu sempre percebi o seguinte, tá? O homem, quando ele faz uma ação, mesmo que seja moralmente questionável, que a sociedade como um todo enxerga como algo negativo, se ele entende que deve fazer, que ele curte fazer, ele vai lá e faz. E raramente ele tenta mudar ou moldar o pensamento da sociedade como um todo, tá? Então você vai encontrar, por exemplo, caras que sabem que vão ser mal vistos pela sociedade, por exemplo, se eles ficarem enfurnados dentro do quarto jogando videogame, ou sei lá eu, né? Ou eles vão ser menos preocupados com a aparência, que é um fator também muito relacionado a isso. Então o homem raramente, não raramente, né? Mas
Dificilmente ele tem essa preocupação em excesso como o feminino tem, né? O feminino sabe o quanto isso é uma ferramenta, o quanto é importante, é claro, e o masculino precisaria aprender um pouco mais esse aspecto, então não é exatamente uma crítica, mas apontar uma diferença. E o que tudo isso no fim me mostrou? O feminino ele tem uma luta constante contra a sociedade, contra aquilo que ela enxerga que a sociedade impõe a ela, sendo que, na verdade, na maioria das vezes, é uma visão delas contra elas mesmas, tá? Então, por exemplo, um homem ele raramente vai se preocupar com tantos detalhes do visual e ela vai estar preocupada porque ela sabe que as inimigas estão de olho naquele detalhe também, tá? Então, toda uma construção que existe, todo esse conceito, por exemplo, o próprio patriarcado, acabam sendo muitas vezes apenas espantalhos do público feminino, que na verdade tem sempre e sempre teve essa luta constante em se adequar para ao mesmo tempo moldar o pensamento social para poder se adequar novamente. Então o que nós temos hoje? O que está tão normalizado hoje? A dinâmica a mulher que só quer dar, ela obviamente já está normalizada, tá? Você já tem milhares e milhares de personalidades, TV, mídia, mainstream, uma série de coisas que normaliza isso. Só que está faltando um pilar dessa dinâmica. Que é o quê? O homem de destaque que fica com essas mulheres e que depois não entrega para ela os relacionamentos que ela deseja. Então esse detalhe está faltando ainda. Ainda não está 100% enraizado, ou seja, no fim a culpa acaba caindo sobre o homem que está apenas fazendo uma escolha pessoal. Que é o quê? Eu não tenho interesse em relacionamento com aquelas mulheres que de repente já se divertiram demais e isso, né, tem um fator até mesmo biológico que me afeta a minha moral, afeta a minha segurança. Você pode chamar o que quiser, você pode falar que o cara é inseguro. Dane-se, ele não quer, ele não tem interesse, ele não gosta, tá certo? Então, o gosto pessoal masculino precisa mudar. Então, toda uma sociedade precisa mudar novamente para que ela possa se adequar àquela dinâmica. Então, a mulher ela se preocupa demais com isso, enquanto o homem ele tem uma preocupação muito mais diferente, né? Muito mais direcionada a outros aspectos. E quando ele decide fazer algo, ele não está nem aí se a sociedade vai aceitar ou não. E ao longo do tempo a sociedade pode não aceitar, pode ser que ela se adeque, pode ser que não, mas ele não vai correr atrás dessa aprovação social. Então tá aí, na verdade, o principal ponto que inclusive acaba sendo um freio, com muitas aspas aqui, do público feminino. O público feminino, ele tem o freio, né, do ponto de vista social muito grande, tá? Então, moralmente, ela até pode se entender como alguém que quer viver, quer ter essa liberdade e tudo mais, e ela não se importa tanto com isso. Mas o freio social é muito forte no feminino, tá? Então significa que ela necessariamente por não ter vivido nada que ela não queira viver? Não. Eu mesmo trouxe um vídeo recente que fez bastante sucesso de uma moça citando, né, todo o sufoco que ela estava sentindo, e aí ela precisou desabafar e exagerou com o marido, depois se arrependeu, aquela coisa toda. No fim, aquilo é muito de uma representação do que o feminino é, por natureza. É alguém que está sempre em busca dessa aprovação social, ao mesmo tempo que moralmente existem muitas e muitas questões. Obviamente, ser humano é assim, tá? Mas elas também, né? Elas não são santas, não são perfeitas, não são seres de luz maravilhosas. São pessoas humanas, não são deusas raras, nada disso. Então, o feminino ele entrega justamente essa questão, só que, apesar de terem essa questão moral envolvida, elas também têm a parte social, né? Toda a dinâmica da autoimagem que precisa ser mantida, tá certo? Então, o sorriso, né, que muitas das vezes se incomodam, né? Ai, ficam pedindo para que eu sorria ou coisa assim. Isso no fim é um pedido dela. É interno, não há só uma sociedade, porque no final das contas, se elas pensassem como homens, se alguém virasse para você e falasse você tem que sorrir mais, você tem que isso, você pode ser bonita, mas também não pode ser feia, não pode ser isso. Sabe, aquelas frases assim que eu vi já várias e várias vezes sendo citadas pelo feminino, né? Aquela coisa de que você não consegue ser nada, porque tudo que você é, você vai ser criticada e não sei o quê. Tudo isso que elas falam no fim só tem um significado. É delas mesmas. São elas se questionando, se criticando. O homem, se ele vai para um caminho desse, ele fala, dane-se, eu vou fazer isso, não tô nem aí. Vocês estão preocupados se eu vou, né, ficar sem camisa? Eu tiro a camisa, eu vou pra praia, não tô nem aí. Entendeu? Então o homem ele é muito mais despreocupado, desinteressado do que a sociedade pensa ou não dele. Ele se preocupa mais com a tribo. Ele se preocupa mais com os próximos a ele.
tá? Se ele tem ou não o respeito dos próximos, dos chegados. O resto, dane-se. Se o feminino aprendesse um pouco mais essa lição, a gente não estaria aqui agora se preocupando de uma moça que acha que precisa ser normalizado A, B ou C. Dane-se. Se você quer dar, dê. Não se importe se alguém não gosta, se... né, você tem que saber só as consequências. Olha, é o seguinte, o homem ele não gosta de uma mulher que passou na mão de vários caras, ele não tem interesse em ter relacionamento. Mas eu quero viver isso, tá bom? Então o que você vai lá? Você vai lá e faz. Consequências são essas, acabou. Pare de criar conceitos de que você tem que mudar a sociedade inteira para poder fazer alguma coisa, tá bom? No fim, se você tem uma questão interna que você quer ter toda essa liberdade, vai lá e faça. Tá? Pare de encher o saco dos homens da sociedade e culpar todos nós por uma questão que pura e simplesmente é só fazer. Tá certo? Não tem problema nenhum, vai lá e faz. Aceita as consequências e não se preocupe com isso, porque no fim você fez o que você queria fazer, tá certo? E é assim, a vida inteira é assim. Se eu comer demais, eu vou engordar demais, mas dane-se, se eu tiver com vontade de comer, eu vou comer. Entendeu? É isso, é assim que funciona. Eu tenho que aceitar as consequências dos meus atos, é simples assim, tá certo? Enfim, então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Daí só lembrando, né? Quando ela cita essa questão, até me veio uma coisa que acabou faltando, né? Quando ela cita, só o homem pode. É simples, mulheres. Se vocês acham que os homens não deveriam ter essas atitudes, parem de premiá-los, né? Premie os caras que não pegam ninguém, né? Que os caras que são bonzinhos, bacaninhas, que pronto, vai mudar. A sociedade vai mudar e automaticamente essa atitude que teoricamente para os homens é permitida vai passar a não ser. Veja só, é tão simples de resolver, só que vocês não querem. Então, aceita que é consequência da escolha de cada um dos perfis. O gênero masculino não valoriza essas atitudes, o feminino valoriza e premia essas atitudes dos homens. Ponto. Fim de papo. No fim, a culpa é de vocês. Eu sinto muito, tá bom? Mas enfim, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Aproveita, vai lá no perfil, né, do nosso professor aí, o perfil que tá aí no link da descrição, também no comentário fixado. Já aproveita aí, já vai aprendendo uma língua, é muito importante você se desenvolver, tá certo? Então já faça isso pra você, muito importante, faça esse investimento, tá bom? Tamo junto e até a próxima.